Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao 12º episódio da terceira temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco um convidado muito especial, Luís Silveira Rodrigues, presidente da direção da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, vice-presidente do BEUC, da European Consumer Organization, e árbitro no Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros. É também advogado há mais de 32 anos. Ainda presidente da Associação High Scope Portugal, tendo fundado a Raiz International Active Learning School. Bem-vindo, Dr. Luís Silveira Rodrigues. Muito obrigado, professor Jorge Moraes de Carvalho. É um grande prazer estar aqui a conversar convosco e a poder, enfim, partilhar um bocadinho daquilo que é também o meu percurso nesta área. Muito obrigado. Vou fazer esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva. E queríamos começar, como habitual, por questões de resposta rápida, que devem ser respondidas bem e depressa. Qual é o seu artigo preferido da legislação de consumo? O artigo 4º da Lei de Defesa do Consumidor, relativo à qualidade dos bens e serviços. Das duas, uma, mediação ou arbitragem? Arbitragem. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza absoluta da aprovação da norma, que norma criaria? Criaria uma norma que restabelecesse a inversão do ónus da prova no mesmo tempo do prazo de garantia, porque acho que o facto de não existir é confuso para os consumidores. Muito bem. Qual é o mito em matéria de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Habitualmente é de que há o direito para devolver o produto ao fim de 15 dias, independentemente do canal de vendas e independentemente de ter defeito ou não. Um clássico. Se tivesse de abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual é que seria? É uma pergunta muito difícil porque eu não abdicaria de nenhum, mas sendo rápido, serviços postais. Já alguma vez apresentou uma reclamação num centro de arbitragem de consumo? Não. E já alguma vez escreveu num livro de reclamações? Aí já escrevi. E podemos saber a história mais dramática? Não, enfim, escrevi várias vezes. A história talvez mais complicada foi num restaurante em que foi muito no início, portanto havia uma resistência muito grande para fornecer o livro de reclamações. Então, primeiro o livro de reclamações estava fechado numa sala a que só o gerente é que tinha acesso, o gerente não estava lá, clássico, não é? Depois nós dissemos, não tem problema nenhum, nós estamos instalados aqui à frente, portanto, quando é que o gerente cá está, e eu faço questão de vir cá. Bem, no dia seguinte o falar gerente... pessoalmente. Como? De falar pessoalmente com o gerente, não é? Exato. No dia seguinte o gerente estava lá, mas o livro de reclamações tinha desaparecido, não se sabia onde é que estava, e eu disse, eu só saio daqui com o livro de reclamações, ou então chamo a polícia, os senhores agora escolhem, e misteriosamente o livro de reclamações apareceu, e o livro de reclamações que me tinham dito que não tinha nenhuma reclamação, tinha várias, enfim, clássico. Eu não tenho muita experiência pessoal nos últimos tempos, eu utilizei bastante o livro de reclamações há uns anos atrás, nos últimos tempos não tenho, mas creio que há coisas destas que já não se passam com a mesma frequência, até porque hoje, mesmo com o facto do livro de reclamações também ser eletrónico, dá aqui uma outra dinâmica, obviamente muito, muito importante, não é? Sem dúvida, o consumidor não tem que confrontar também o profissional no momento de fazer a reclamação, e isso retira alguma inibição que pudesse ter. Eu vou incumprir a regra destas respostas serem rápidas, que cumpriu escrupulosamente, porque tenho aqui duas curiosidades relativamente a duas das questões que colocou. A primeira, respondeu perentoriamente arbitragem e não mediação. Alguma questão específica relativamente à mediação de consumo? Não. Tendo que escolher uma, eu creio que a arbitragem dá mais garantias, porque no fundo há uma decisão e essa decisão tem que ser cumprida. E por isso é que eu optei É claro que eu acho que primeiro que tudo é a mediação, no sentido em que se conseguir resolver o conflito de uma forma mais suave, como é o caso de uma mediação, então é escusado recorrer à arbitragem, como se eu puder recorrer à arbitragem, é escusado estar a recorrer ao Tribunal Comum. Mas se tivesse que escolher, eu prefiro ir uma para que dê mais segurança, maior certeza ao consumidor, do que a mediação, que às vezes, embora possa ter resultados, pode não ser tão
estruturante mesmo para o profissional como é a arbitragem. Claro, sem dúvida. E a outra é a questão de venda de bens de consumo e da mudança total de paradigma que me parece que temos hoje. Desde sempre tivemos um prazo de garantia legal ligado à presunção de que a desconformidade já existia ou defeito no momento da entrega, e deixámos de ter o que me parece também que é uma mudança total de paradigma, difícil de explicar, quer aos consumidores, quer até às empresas, não é? Mas parece-lhe que teria sido melhor manter o prazo, isto do ponto de vista do legislador português, o prazo de 2 anos com a presunção de anterioridade, porque na verdade não seria possível alargar o prazo da presunção para 3 anos nos termos do direito europeu, não é? Não, eu acho que eu devo dizer, e aproveito até para dizer aqui, que eu acho que o diploma, todos os diplomas têm os seus problemas, não é? Mas eu acho que a transposição do diploma está feita de uma forma muito inteligente e muito equilibrada. Portanto, eu não estou com isto a criticar, eu acho que o facto do legislador ir para os 3 anos ajuda a puxar para cima, não é? Ajuda a fazer, no fundo, a reconhecer uma prática, porque a verdade é que ao nível das garantias comerciais são sempre pelo menos 3 anos, não é? E, por outro lado, ajuda a responsabilizar, apesar de tudo, os profissionais por isto. Eu não digo o contrário. O que é que, olhando para o diploma e vendo a quantidade de prazos, até porque o diploma depois também inclui outras situações, não é? A quantidade de prazos com que o consumidor e os profissionais têm que jogar, eu acho que pode ser um problema na aplicação deste diploma. Claro, é os 3 Agora, anos, não os 2 sei anos, se era melhor ter feito de outra maneira, não é? Mas... Claro. Não, eu compreendo essa preocupação, e é uma dúvida que eu também tenho, por isso é que não quis deixar de aprofundar um pouco mais este tema. Mas vamos passar então para a segunda parte do programa, com um pouco mais de tempo para falar de si, das suas ideias e do seu percurso. Gostaríamos de começar por falar precisamente sobre esse percurso. É uma referência ao nível da proteção dos consumidores em Portugal ao longo das últimas décadas, sem dúvida, uma das principais. E queríamos saber como é que nasceu este seu interesse pelo direito do consumo e, em especial, pela proteção dos consumidores, por este tema. Eu acho que, como quase, quer dizer, pelo menos no meu percurso, como quase tudo na vida, aparece um bocadinho, não vou dizer por acaso, porque nada acontece por acaso, mas acontece no decorrer normal. Eu acho que a minha própria formação e a minha educação ajudava-me a ter uma sensibilidade para estas coisas, o que às vezes pode não acontecer. Depois eu fui estagiar para o escritório do Dr. Manuel Cabeçadas Ateio de Ferreira, que na altura era o presidente da DECO. E foi ele o primeiro a incutir-me isto. Eu comecei a fazer uns trabalhos relacionados com projetos financiados da União Europeia que eram especificamente sobre direito do consumo. Eu comecei a fazer a parte jurídica, depois normalmente estes projetos tinham várias componentes, e eu fiz a parte jurídica. Isso, digamos, criou-me o bichinho de pegar nesta área, porque na faculdade não se falava nisto, não é? Na altura quando eu tirei o curso não se falava nisto. Depois, não era ainda uma disciplina, não é? Não era claramente uma disciplina. Nem lateral sequer. Depois, a determinada altura, na minha vida profissional, eu estou numa encruzilhada e tenho que tomar uma opção de manter-me em exclusividade na empresa onde trabalhava e, portanto, deixar o escritório que sempre tinha mantido, ou, enfim, sair dessa empresa e ir para um outro desafio profissional. E nessa altura aparece a vaga de coordenador do departamento jurídico da DECO. E eu candidatei-me a essa vaga e, depois de um processo de seleção muito extenso e aturado, com imensas entrevistas, acabei por ficar, embora em tempo parcial, acabei por ficar à frente do departamento jurídico. E pronto, e a partir daí... Tinha o perfil certo, não há dúvida. Sim, eu acho que a partir daí foi... Aliás, eu senti-me quando comecei, eu tinha alguma experiência de defesa do consumidor, mas nesses estudos, os juristas que lá estavam sabiam
muitíssimo mais do que eu sobre defesa do consumidor. Mas pronto, mas isto faz o seu percurso, não é? Ali também o que me pediam não era tanta a valência técnica, mas há mais a liderança, não é? E pronto, eu acho que a partir daí a DECO tem também, eu acho que a defesa do consumidor de uma forma geral, mas a DECO tem também esta coisa que exige muito de nós e prepara-nos muito, porque como é muito ritmado o dia-a-dia na DECO, como as exigências, quer em termos de pareceres, quer em termos de comunicação social, resposta aos consumidores, são muito grandes, a pessoa tem mesmo que crescer, ou então não prova e vai-se embora, não é? E portanto eu tive que fazer isso. Eu lembro-me perfeitamente de, pouco tempo depois de estar a assumir, ter que ir entregar uma ação judicial, na altura patrocinada pelo Dr. Jorge Pegado Liz, aos tribunais. E quando saí de entregar a ação, pareciam aquelas conferências de imprensa das estrelas, que eram uma quantidade de jornalistas, uma coisa que até hoje se vê menos, uma quantidade de jornalistas, microfones, câmaras, a saber o que é que a DECO, e eu que nunca tinha estado sequer Era sentir-se Cristiano Ronaldo do direito do consumo. E eu nunca tinha estado à frente de uma câmara, aquilo foi assim um bocadinho assustador. Mas pronto, lá fiz a minha parte, e fui-me habituando, não é? Depois, a partir a pouco e pouco, vamos-nos habituando e isso vai fazendo parte do dia-a-dia. Mas foi por aqui, foi realmente no contacto com o Dr. Ataíde Ferreira, com quem depois fiquei no escritório com ele o resto da vida dele, enfim, porque ele já faleceu, mas eu fiquei o resto da vida, mesmo depois quando ele saiu, deixou a presidência da DECO, continuei e pronto, e tem sido a minha vida a partir daí, tem sido muito dedicada, embora em várias funções diferentes, muito dedicada à defesa do consumidor. Além dos jornalistas, nessa altura, uma grande parte dos consumidores do nosso país vê a DECO como o porta-estandarte da defesa dos consumidores e muitas vezes diria que confunde a DECO com a própria administração pública. Como é que encara pessoalmente esse voto de confiança por parte do consumidor? Eu acho que é uma responsabilidade enorme e acho que é quase um aguilhão que nos faz estar sempre ao lado do consumidor, ou seja, eu acho que esta responsabilidade e esta noção de que os consumidores precisam de nós e confiam em nós, obriga-nos a ser extraordinariamente responsáveis, sensatos em muitas coisas, porque para não criar também aqueles extremismos que acabam por tirar credibilidade às organizações, mas ajuda-nos muito a ter a certeza de que nós temos, a não nos acomodar, não é? Eu acho que o grande perigo de uma organização com a idade que a DECO fez este ano 48 anos, eu acho que é cristalizar, é passar a ser quase uma instituição muito ligada ao diálogo com o poder político e muito pouco próxima dos consumidores. Eu acho que isso não se passa com a DECO. E não se passa um bocadinho por isso. Porque como desde o início os consumidores confiaram de tal maneira, eu lembro-me quando cheguei à DECO de achar estranhíssimo, porque nos ligavam para tudo, quase como se fosse a Associação das Vítimas. E é engraçado, porque obviamente que há sempre duas posturas nisto, e a ver quem tivesse a postura, que chatice, quer dizer, mas para que é que ligam para cá? Mais chamadas que nós não temos que atender. E eu dava-lhes sempre a perspectiva contrária, não, isto mostra o que as pessoas confiam, nós temos que dizer que não tratamos destes assuntos, mas isto mostra como as pessoas confiam em nós, e portanto nós temos que ser extraordinariamente exigentes connosco próprios para saber responder às pessoas, saber ir de encontro às pessoas. E este ir de encontro tem aqui um aspecto que eu creio que perceberão muito bem, porque somos todos juristas, somos todos licenciados em Direito, que é o desfazer desta linguagem técnica. Ou seja, quando uma das coisas que eu acho que as pessoas valorizam na DECO é conseguirem ter uma explicação clara e simples do problema que têm pela frente. E isso foi também um caminho, porque eu lembro-me de ver muitos pareceres, muitos artigos nos jornais e mesmo muitas entrevistas que eu dizia, eu acho que a maior parte dos consumidores não percebe o que se está a dizer, porque não são conceitos que dominem. Nós temos que falar de maneira a que as pessoas que não têm esta linguagem consigam perceber
perfeitamente aquilo que nós estamos a dizer. E acho que hoje a DECO tem claramente uma capacidade de chegar aos consumidores muito próxima. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, a DECO até tem vários canais de comunicação diferentes e com níveis de discurso e de maior ou menor complexidade técnica, agora diria eu, diferentes também, o que permite chegar um pouco a todo o lado, isto visto de fora. Mas quer dizer, só num breve parênteses, o direito também é muito uma linguagem, não é? A criação de uma linguagem, por vezes artificial, e é preciso desconstruir como refere essa linguagem. E aqui o papel de uma associação de consumidores é sem dúvida muito, muito relevante. E lembra-se de algum episódio em particular que o tenha marcado nos seus meandros da defesa do consumidor? Bem, em tantos anos lembro-me de vários. Eu se calhar selecionava um que me marcou muito e me ajudou a perceber isto que falámos aqui há bocadinho. O Dr. Jorge Garlis, que também faleceu muito recentemente, foi o advogado que começou as ações na DECO. E o Dr. Garlis tinha uma característica muito interessante, que tinha uma criatividade, uma capacidade de perceber onde é que estavam os problemas ímpar. E uma das ações mais interessantes que nós pusemos, que ele pôs, ele é que representava nessa altura, eu apanhei isto já ao nível, eu creio que no recurso, portanto, quando ele deixou de representar a DECO, passei eu a representar, e eu apanhei isto, creio que para a relação, no recurso para a relação. Mas a ação que tinha em conta era o aspecto gráfico das condições gerais dos cartões bancários. Portanto, não se ia ao conteúdo, tinha a ver com o tamanho de letra, com o contraste entre o fundo e a cor da letra, este tipo de coisas. E eu, quando ele me apresentou aquela ação achei extraordinária, achei que era muito interessante pegarmos nesse aspecto. Na altura era um problema grave, não é? Jogava-se muito com este tipo de poucos contrastes para que as cláusulas não fossem lidas, não é? Mas achei que aquilo era uma ação simples, quer dizer, que aquilo era tão evidente. E quando vem a sentença da primeira instância, vem recusando, portanto, fazendo improceder a ação. E vem porque o juiz do Tribunal de Primeira Instância vem dizer que, basicamente, naquele tipo de contratos não é preciso saber grande coisa, aquilo é pagar e utilizar. E, por outro lado, que a letra nem sequer é muito pequenina, porque é do género da letra, é maior do que a letra que está no Diário da República e maior do que a letra que a maior parte dos jornais utilizam. Eu recebi a ação, portanto, aí já como advogado da DECO, não é? Portanto, a ação demorou muito tempo. Eu recebi a ação para fazer o recurso e deparei-me com uma surpresa total. Não estava à espera daquilo. E isto mostrou-me como o foco, como o ângulo sobre o qual nós vemos os problemas pode ser tão diferente. E como na defesa do consumidor é tão importante conseguir fazer pensar a mensagem do que é que o consumidor vê, do que é que o consumidor sente quando está perante um problema. E isto ajudou-me imenso, por exemplo, no diálogo com o poder político, com reguladores, mostrou-me imenso não ficar fechado naquilo que são os conceitos que eu, porque sou técnico, ou a DECO porque lida com o Parlamento, com o Governo e fala em determinados, e entende que estes conceitos são comuns a todos. Não são. Claramente não são. E, portanto, claro, esta ação, o recurso foi procedente e, portanto, a decisão foi invertida, foi depois novamente para o Supremo e voltou a vir favorável à DECO. Aliás, a DECO nunca perdeu totalmente uma ação das várias que pôs. Mas isto foi invertido, mas isto mostra como muitas vezes falamos linguagens completamente diferentes. E é no conseguir fazer passar a mensagem de qual é a linguagem do consumidor que muitas vezes está o sucesso de uma mediação, de uma arbitragem ou até de um diploma que é preparado de uma determinada forma e não de outra, exatamente porque se consegue passar esta questão. Por exemplo, mais uma vez a mensagem e a linguagem, não é? Por exemplo, voltando ao diploma das garantias, outra das coisas que se perdeu aqui foi a inexistência de uma hierarquia,
que existia no outro diploma e que agora neste já existe a hierarquia. Embora na prática fosse difícil exercer verdadeiramente a inexistência de hierarquia. Claro. Mas uma coisa que eu apreciei no legislador neste diploma foi o facto de ter tido em conta as principais preocupações dos consumidores para não terem uma hierarquia. E, portanto, este diploma, apesar de ter uma hierarquia, tem normas que atenuam essa hierarquia, indo de encontro a essas necessidades. Isto é muito importante, porque significa que o legislador conseguiu ler a realidade, nomeadamente as dificuldades de implementação do outro diploma, mas também as dificuldades que os consumidores teriam se fosse uma hierarquia muito restrita, e conseguiu atenuar isso, não é? Isto é uma mensagem claramente muito positiva. Sem dúvida. Mas já agora só uma questão. Não nota que nos últimos 20, 30 anos houve uma evolução enorme na jurisprudência, no conhecimento que os juízes têm em matéria de consumo? Ou seja, o que eu quero dizer é, hoje, se calhar, haveria uma sensibilidade muito maior para as normas de consumo, quer nos tribunais judiciais, quer até em alguns tribunais arbitrais, em que a legislação de consumo não é integralmente aplicada, o que é pena às vezes. Não acha que houve essa evolução muito grande nestes últimos anos? Lembrei-me a propósito desse juiz e desse caso que nos falou. Não, eu acho que há uma evolução enorme e acho que há várias causas para essa evolução. Uma, obviamente, isto passou a ser dado nas faculdades, não é? Portanto, o direito do consumo passou a fazer parte do currículo e, portanto, as novas gerações, ou até aqueles como eu, que tive a oportunidade de beneficiar de um curso de direito de consumo na Universidade Nova, ainda com o professor Ferreira de Almeida, mas fui fazê-lo, já trabalhava na DECO. Portanto, a verdade é que isto trouxe outro conhecimento. A DECO teve também aí um papel importante, porque fez muitas, enfim, não se podem chamar propriamente ações de formação, mas fez muitas conferências financiadas pela União Europeia, especificamente para magistrados do Ministério Público, para magistrados judiciais, e que tinham sempre uma componente habitualmente ligada à concorrência e depois uma componente ligada ao consumo. Eu, que na altura era advogado da DECO e, portanto, conseguia perceber isso, via a diferença que isso trouxe. E, portanto, isto depois é uma bola de neve, porque obviamente começa a haver mais decisões que relatam a matéria de defesa do consumidor, os juízes começam a consultar mais e, portanto, obviamente, umas vão trazendo as outras. Eu acho que a academia, para além da inclusão nos cursos, o facto de também haver muito mais artigos, muito mais protagonismo da própria academia na defesa do consumidor, ajuda, porque no fundo o tribunal vai se basear na jurisprudência e na doutrina, não é? Pronto, e portanto eu acho que isso são tudo causas, mas nota-se uma diferença muito grande. Já agora aproveito para contar um episódio muito interessante que aconteceu numa das ações que a DECO que pôs, e aí já era eu advogado da DECO, em que o problema principal era uma questão de crédito ao consumo, mas que envolvia também cláusulas contratuais gerais. E eu, na ponderação e na estratégia que fiz como advogado, entendi, pelo que existia na altura, entendi só avançar com a questão do crédito ao consumo e não avançar com as cláusulas contratuais gerais, porque achei que aquilo ia ser um problema, fazer a ligação a estas coisas para o tribunal, porque na altura não havia o mesmo conhecimento que há hoje. E na altura o juiz de primeira instância, que era professor universitário, o juiz de primeira instância, na audiência preliminar, diz: atenção, a questão das cláusulas contratuais gerais é de conhecimento oficioso e eu entendo que me devo pronunciar aqui sobre isto, não sei quem. Não. Excelente. Extraordinário. Excelente. Porque realmente, por acaso, aquele processo acabou por se decidir favoravelmente, muito ligado ao crédito ao consumo. Mas a parte das cláusulas contratuais gerais teve também uma importância determinante. E mostra o como aquele juiz, mas na altura, eu creio que mostra aquilo que já era uma tendência de mudança. E, portanto, dá uma confiança muito maior quando se apresenta uma ação do que estar as primeiras ações da DECO, iam todas até ao Supremo a discutir a questão da legitimidade. Hoje em dia isso não é tão comum, embora aconteça, mas não é tão comum. Não é? Exato, mas voltando aqui especificamente à DECO,
será que nos consegue identificar aqui quais são as duas grandes principais prioridades da associação neste momento, quanto à proteção do consumidor, obviamente? Eu creio que neste momento, até porque são temas muito globais, é a transição energética e a transição digital. Para mim são as grandes prioridades, porque qualquer uma delas é tão abrangente que vai tocar em praticamente todos os pontos. Mas eu creio que são os dois grandes desafios e os desafios que nós temos de ter muita atenção para não ficarmos para trás. Porque se ficarmos para trás, a determinada altura, a decalagem é tão grande que é muito difícil recuperar. E, portanto, para mim são as duas prioridades, claramente, para a defesa do consumidor nesta altura. Mudando um pouco de tema e passando também para as funções que tem no BEUC, no European Consumer Organization, que forma é que o consumidor português é também protegido, que tipo de proteção é que pode ter pela atividade prosseguida por esta instituição europeia, por esta organização europeia de associações? Assumo cada vez grande parte da nossa legislação vem hoje da Europa, não é? É originada na Europa, depois terá que ser transposta, mas é originada na Europa. O BEUC é uma federação de organizações de consumidores e, portanto, abrange, salvo erro, não quero estar a falhar o número, mas creio que são 44 organizações de consumidores de todos os países da União Europeia e ainda do Reino Unido e dos países da EFTA. Portanto, é um fórum extraordinário, não só de lobby, de influência junto da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, etc. E nesse sentido representa os consumidores também portugueses, porque influencia a legislação na sua origem, não é? Como também é ele próprio um facilitador e um municiador, por exemplo. Muitos dos problemas que nós temos hoje são problemas globais, não são problemas específicos de Portugal. Portugal pode ter uma determinada especificidade, mas a maior parte dos problemas são um Dieselgate, problemas com o Facebook, enfim, com todos estes, com a Apple, com a Microsoft, com todos, são grandes players internacionais e que estão em todos os países. O BEUC funciona muito como a primeira linha que depois ajuda as organizações a atuarem a nível nacional. E o fluxo é muito interessante, porque o BEUC não tem posições que não sejam municiadas pelos membros, portanto, os membros trazem os elementos, a sensibilidade de cada um ao problema, é discutido e chega-se a uma posição, mas depois é o próprio BEUC que prepara cartas, estratégias, etc., para serem implementadas a nível nacional. Portanto, eu diria que é uma instituição incontornável neste momento para os consumidores europeus e, nomeadamente, para os consumidores portugueses. As nossas estratégias de lobby ou mesmo de enforcement, de aplicação da lei, hoje estão muito ligadas, não são exclusivas, mas estão muito ligadas a estas estruturas internacionais, ao BEUC, principalmente a estas estruturas internacionais que nos permitem atuar de uma outra forma, não é? Sem dúvida, eu que tem um papel muito relevante de lobby também a nível europeu, que é muito importante no que respeita à perspectiva dos consumidores na legislação e na organização. Sem ser propriamente uma superestrutura, não é? Por exemplo, cada vez que há eleições para o Parlamento Europeu, o BEUC prepara um caderno reivindicativo, vamos lá chamar-lhe assim, não é? Pronto. Portanto, no fundo, quais são as preocupações dos consumidores e procura dialogar com os vários candidatos de forma a que eles tenham essas preocupações no seu programa. É claro que depois isso é adaptado a cada país. Portanto, cada uma das organizações olha para aquele caderno, define o que são as suas prioridades em termos nacionais e depois trabalha com os candidatos ao Parlamento Europeu também de acordo com essas prioridades. Portanto, não é propriamente uma superestrutura de onde emanam diretivas para as organizações, é mais um facilitador para essas... Do diálogo, não é? Do diálogo a nível internacional. Exatamente, isso mesmo. Mudando para outra das suas funções também, enquanto árbitro de um centro de arbitragem de consumo de competência especializada em matéria de seguros, aliás,
Queria-lhe perguntar qual é a sua perspectiva sobre o funcionamento da rede de arbitragem de consumo e o que é que poderia ser feito para o sistema funcionar, ainda que funcione, considere que funcione bem, como é que poderia funcionar melhor ainda? Eu acho que funciona razoavelmente bem. Eu não diria que funciona bem e acho que basta olhar para as estatísticas dos centros de arbitragem para perceber que o número de processos há um potencial para crescer muito mais, não é? Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu acho que uma das coisas importantes era... O que se pode fazer para haver esse eu acho que era... com qualidade, parece-me, digo eu também, não é? Claro. Não, eu acho que há uma parte que tem a ver com os consumidores e os profissionais saberem da existência e das vantagens de um centro de arbitragem. E eu acho que isso há muito trabalho a fazer nesse sentido. Nomeadamente, aproveitando agora a questão da arbitragem necessária, não é? Ou seja, nos conflitos de consumo, as empresas obrigatoriamente, se o consumidor assim o quiser, têm que sujeitar os seus conflitos a um centro de arbitragem. E os consumidores podem tirar partido disso e levar estes assuntos mais aos centros de arbitragem. E este é um aspecto que eu acho que pode melhorar. Eu acho que o outro aspecto que pode melhorar, mas que acaba por estar relacionado com este, é o centro de arbitragem deve ser uma justiça de proximidade. E a capacidade pedagógica do árbitro e a proximidade do árbitro com as partes têm muita importância na resolução do litígio. Eu devo dizer que todos nós que tomamos decisões, e nomeadamente decisões arbitrais ou judiciais, nós sabemos que há quem gosta e quem não gosta. Isto é sempre assim, não é? Faz parte da vida. Agora, eu tenho a consciência e tenho assistido que em várias das minhas decisões, mesmo a parte que perde, sai satisfeita, no sentido em que compreende porque é que a decisão é tomada num determinado sentido e não noutro. Há quem não fique satisfeito, obviamente, não é com todos, mas há muito esta noção de que eu tenho a preocupação de explicar a decisão, portanto a decisão não vai só escrita, eu explico a decisão, explico porque é que tomo esta decisão ou aquela, porque é que eu estou convencido que as coisas aconteceram de uma maneira e não de outra, e tenho tido, mesmo da parte dos advogados, das companhias de seguros ou dos reclamantes, tenho tido enfim, a satisfação de ver que muitas vezes acabam por concordar com as minhas decisões e, portanto, saem dali com a noção de que se fez justiça. Pronto, é correto, eles tinham uma perspectiva diferente, e eu acho que este aspecto é muito importante para as pessoas terem confiança no centro, porque se sai com aquela expectativa de isto é sempre a mesma coisa, estão todos feitos uns com os outros, estão a ver? Isto é muito desagradável. Claro que pode não haver muita solução e há pessoas que têm esta forma de pensar e nunca a vão tirar. Claro. Mas se houver este cuidado... Sim, mas com um aumento muito significativo do número de casos, será que vamos conseguir ter pessoas... Será que teremos tantos os mediadores, árbitros, que possam fazer um papel como o Dr. Luís Silveira Rodrigues certamente fará? Quer dizer, não tenho a mínima dúvida. Esse é um dos receios que eu tenho com o alargamento do funcionamento destes centros, é precisamente se conseguiremos ter pessoas que consigam fazer um trabalho como fazem, como muitos outros árbitros e mediadores, eu sei que fazem nos centros neste momento, outros não farão tão bem, certamente, também todos nós temos experiências nesse sentido, não é? Sim, mas o receio que eu tenho de um crescimento é que os centros se possam tornar mais burocráticos e menos próximos, por um lado, e por outro lado que possa não haver mão de obra, aqui numa designação geral, para continuar a prestar o serviço com a mesma qualidade. E não sei como é que isso se resolve, tenho verdadeiramente essa dúvida. Eu acho que a estratégia utilizada pelo Centro de Arbitragens onde eu estou faz sentido, que é ter uma bolsa de árbitros, e a bolsa vai crescendo, porque isto não são custos fixos, não é? Portanto, os árbitros recebem de acordo com as arbitragens que fazem, e a bolsa vai crescendo ou diminuindo, consoante os processos vão crescendo ou diminuindo. E eu acho que isso ajuda muito. Depois, obviamente, a escolha dos árbitros também tem muita importância, porque para além da competência técnica, que é obviamente essencial, porque se o árbitro não for tecnicamente competente não é credível, para além da competência técnica há que ter também uma competência, eu diria quase emocional, comportamental,
muito importante para ter a segurança de poder agir de uma forma em que as partes se sintam bem onde estão, não é? Quer dizer, sintam que ali são ouvidas, independentemente de terem razão ou não. Sintam confiança no processo, não é? Eu acho confiança no processo, sintam que ali são ouvidas, não é? E que não estão apenas ali tecnicalidades a ser discutidas, não é? Precisamente. Acho que isso é muito, muito importante. Numa nova mudança de tema para outra das suas facetas, e isto mostra bem como o Dr. Luís Silveira Rodrigues é uma pessoa que não poderíamos nunca deixar de entrevistar. Se calhar teremos até que fazer mais episódios depois, noutros momentos consigo, porque o tempo é limitado, mas fundou com a sua mulher a Raiz International Active Learning School, com o objetivo, e estou a citar o que está no vosso site, de contribuir para a mudança da sociedade através da educação. O modelo pedagógico que utilizam, os hábitos e competências que os alunos adquirem na Raiz, permitem-lhes olhar o mundo de uma forma crítica e transformadora. É um projeto que me fascina a mim pessoalmente, e por isso não poderia deixar de colocar aqui esta questão para que nos diga em que medida em que consiste este modelo tão inovador, tão fascinante, e que eu diria, desde já, antes de o ouvir, porque já o conheço mais ou menos, que todos deveriam conhecer, e que muito mais escolas deveriam implementar no todo, ou pelo menos em parte. Muito obrigado por esta pergunta. A educação é realmente uma área que eu também tenho dedicado uma boa parte da minha vida, embora devo confessar que a competência técnica é da minha mulher, muito mais do que minha, porque ela é que tem formação nessa área e é que tem seguido a formação nessa área. Nós utilizamos um modelo que é um modelo iScope, que é um modelo, enfim, americano, nascido nos Estados Unidos nos anos 50, 60. É um modelo de aprendizagem ativa, o que significa que os alunos aprendem fazendo e, portanto, não é um ensino transmissivo. O professor, neste modelo, é mais um catalisador e um sistematizador do que propriamente um transmissor de conhecimento. E, portanto, aquilo que é exigido ao professor é que esteja atento, vá desafiando os alunos para eles irem subindo de nível, digamos assim, e ao mesmo tempo que vá consolidando os conhecimentos que eles vão adquirindo. Eu, se calhar, vou dar um exemplo que é mais fácil do que estar a explicar o modelo propriamente em si. Há uns anos atrás, nós fizemos um projeto no 5º e 6º ano, embora o modelo seja aplicado desde a creche, aqui em Portugal até o 6º ano, mas noutros países vai até ao 12º ano, não é? Nós no 5º e 6º ano, os projetos que nós fazemos habitualmente vêm dos interesses dos alunos, e os alunos estavam muito preocupados com o desperdício de água. E, portanto, resolvemos fazer um projeto sobre a água. O que é que nós fizemos em primeiro lugar? A primeira coisa que fizemos foi levá-los a uma visita de estudo. Portanto, saímos de Lisboa, fomos a uma quinta ali perto de Santarém, onde tínhamos uma equipa, essa quinta, à nossa espera para plantarem árvores. E, portanto, eles fizeram, os buracos já estavam grande parte abertos, não é? Porque senão era difícil com crianças, mas eles, para além das pessoas da quinta lhes terem explicado o que é que fizeram e o que é que iriam fazer, eles depois fizeram tudo. Alargaram o buraco, puseram a terra, plantaram a árvore, explicaram-lhes porque é que era aquele tipo de árvore, depois foram regar a planta, enfim, fizeram os vários passos durante essa manhã. Depois fomos para o Centro de Ciência Viva do Alviela, onde eles estiveram num laboratório a fazer experiências com água, estiveram no carcioscópio, onde fizemos uma imersão no desenvolvimento daquela área, desde a pré-história até agora, naquelas experiências tridimensionais, muitíssimo interessante. Depois viram também, através de um modelo, como é que a água se infiltrava naquela zona do terreno e como é que o perigo, por exemplo, de um desastre ecológico e tudo mais. Pernoitámos e durante o serão, para além das atividades de convívio, obviamente, que se fazem,
tivemos várias estações em que, em inglês, através da matemática, do português, das ciências, eles tiveram a consolidar os seus conhecimentos. Através da arte, tiveram a consolidar os seus conhecimentos. Portanto, divididos por grupo, eles depois vão mudando, todos passam por todas as estações, mas durante esse serão eles tiveram a consolidar aquilo que tinham vivido durante o dia. No dia seguinte, fomos visitar as grutas de Miradouro, fomos ver as pegadas dos dinossauros, e creio que da parte da manhã foi isso. Pronto. Portanto, também, onde lhes foi dada uma explicação, tudo relacionado com a água, e onde eles puderam ver in loco aquilo que tinham experienciado no carçoscópio quando fizeram aquela imersão 3D, não é? Eles depois, quando foram ver os dinossauros, lembravam-se, espera aí, os dinossauros. Bom, chegados à escola, enfim, tivemos a conversar sobre o que é que tinha sido feito e resolvemos dividir com eles o tema da água em 3 subtemas. A água na arte, a água no direito e na religião e a água na ciência. Cada um deles escolheu a área para onde queria ir e começámos, por exemplo, na área da arte trabalhámos a água, a importância da água na fotografia, técnicas de arte com água, mas não é olhar para as técnicas, é aprender as técnicas e realizar as técnicas, não é? Portanto, eles depois fizeram mesmo as suas obras de arte utilizando estas técnicas. No direito e na religião tivemos a ver a importância da água nas várias religiões, como é que a água era regulada nos diplomas, nomeadamente no Código Civil, e depois na água, na ciência, tivemos a ver com a importância da água, a questão da poluição, a questão do tratamento dos resíduos. Em todos eles depois trabalham, por exemplo, na água da ciência, eles tiveram a construir uma estação de tratamento de esgotos. Foram visitar uma, tiveram a ver a própria estação, etc. E depois construíram a sua estação e com os vários momentos, etc. Terminado esta imersão, tudo isto é acompanhado pelos vários professores, não é? Nas várias disciplinas, e portanto eles vão consolidando os seus conhecimentos. Desafiámos-los para fazerem um projeto na comunidade. E portanto criámos, já não me lembro se eram 5, se eram 6, grupos de trabalho. Uns foram para o bairro fazer um levantamento das empresas e das questões que poderiam ter com água e procurando recolher a sensibilidade e dando conselhos, foram ver consumos, etc., e dando conselhos para pouparem água. Outros foram trabalhar com uma empresa de publicidade sobre uma campanha que focasse especificamente os recursos hídricos e a poupança de água. Outros foram para o campo, ali para Belém, entrevistar as pessoas, os turistas, os pescadores, sobre as suas preocupações relativamente à água, até que ponto é que estavam sensibilizados. E está-me a faltar um grupo, mas que agora não consigo exatamente ver o que é que fez, mas no fundo fizeram estes vários trabalhos de campo com resultados depois práticos, ou seja, saiu mesmo uma campanha, as empresas tiveram a sua recomendação e até o seu selo de que estavam a poupar a água, foram tiradas conclusões das entrevistas que se fizeram, feitas estatísticas, e no final, porque isto obviamente isto é feito e envolve muito também a família, os pais, não é? E portanto depois fizemos uma apresentação pública ali no Instituto do Mar e das Pescas. Fizemos uma apresentação pública em que os alunos escolheram quem é que queria falar, e de um total de 40 alunos, 25 ou 26 resolveram falar, portanto tínhamos uma mesa enorme, como calculam, e eles tiveram a apresentar, fizeram um PowerPoint e tiveram a apresentar os vários passos do projeto e o que tinham aprendido. E depois abriram para questões do público, que tinham questões bem difíceis. E nós estávamos lá também a acompanhar,
Mas eu respondo a essa. Olha, eu quero acrescentar isto. Portanto, eles próprios sentiram-se perfeitamente à vontade para responder a isto. Ou seja, o que é que isto mostra? Que o envolvimento deles leva-os a interiorizar aquilo que trabalham, a pesquisar. Portanto, nós, a única coisa que lhes demos foram os meios de investigação. Se eles diziam que queriam ver um livro, etc., nós íamos procurar e eles iam procurar e depois chegávamos a uma literatura. Se queriam ir para a internet, obviamente, tínhamos os computadores, os tablets, etc., para eles fazerem essas pesquisas. Portanto, nós fomos dando os meios, mas a evolução do projeto parte deles e dos desafios que os professores vão lançando. E isto é feito assim nos vários níveis de ensino. E obviamente que eu estou a falar de um 5º e 6º ano, numa creche ou numa pré-escolar ou num primeiro ciclo, fazem projetos mais na dimensão deles, mas os interesses são os mesmos e a forma de trabalhar, estações, construir, fazer os seus próprios modelos, é a mesma. É fascinante e faz todo o sentido que assim seja, não apenas no ensino até o 12º ano, mas também depois. E aqui a nova School of Law também, sendo das mais inovadoras e seguindo algumas destas ideias e destes princípios, também tem que ser inovadora neste sentido, numa maior integração e num trabalho muito mais feito em projeto do que cada disciplina de forma isolada, não é? No fundo, essa também é uma ideia muito, muito relevante. Parabéns e muito obrigado por este projeto que tem. Eu agradeço. Se me permite dar aqui uma... Eu acho que quando nós olhamos à forma como nós hoje aprendemos, hoje, no nosso dia-a-dia, é fácil perceber que se aprende melhor assim do que meramente por um ensino transmitivo. E é muito interessante, porque, por exemplo, neste momento há um programa da União Europeia, que já vai na sua 3ª edição, salvo erro, que é o Consumer Law Ready, que é especificamente destinado a pequenas e médias empresas e que parte dos mesmos princípios, ou seja, este tipo de formação é muito interativa, é muito menos transmissiva, é sempre feita através de trabalhos de grupo, de construção de campanhas publicitárias, de folhetos, para que pessoas que não são juristas, às vezes são, mas não têm que ser, se tornem familiares com os diplomas da defesa do consumidor em áreas específicas e, portanto, depois possam, com muita facilidade, lidar com os consumidores com que lidam diariamente, sabendo quais são os direitos e deveres. Não é? Muito obrigada, Dr. Luís Silveira Rodrigues. Temos só aqui 2 últimas perguntas, já muito fora da parte técnica do que seria aqui do podcast, e que são: que personalidade é que nos aconselharia a ouvir ou a entrevistar num dos próximos episódios? Olhando para a área do direito do consumidor, há uma pessoa que me marcou profundamente nestes anos. Eu não sei se já ouviram, que é o professor Hans Miklix. Para mim é uma das pessoas com uma capacidade de olhar o direito do consumo no seu todo, muito envolvido também na parte prática. Ele é um académico, mas muito envolvido na parte prática e com muita ligação ao BEU, que é a várias das ações que pusemos. E eu creio que era uma mais-valia. Para mim parece-me uma pessoa... A mim marcou-me imenso. Eu trabalho com ele há muitos anos, por acaso agora desde a pandemia muito menos, infelizmente, mas trabalho com ele há muitos anos e foi uma pessoa que me determinou muito, muito nisto. E agora uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Eu tenho aqui 3, se puder ser, são muito rápidas. Ao nível do livro, eu li recentemente os 21 lições para o século XXI e acho um livro extraordinário para nos abrir a cabeça para o mundo que já estamos a viver, mas que se vai desenvolver ainda mais. E, portanto, para mim seria claramente uma recomendação. Ao nível de música, eu penso que precisamos muito de músicas que falem das utopias, do amor, daquilo que é realmente importante. E, portanto, eu olhava muito para o Imagine do John Lennon. Acho que as circunstâncias atuais que vivemos obrigam-nos a revisitar este tempo e estas músicas. Ao nível do podcast, eu devo dizer que tenho ocupado parte do meu fim de semana a ouvir o Deixar
creio que é assim que se chama, Deixar o Mundo Melhor, de Francisco Pinto Balsemão, e que tem sido realmente uma experiência muito interessante pela qualidade das pessoas que lá vão, pelas experiências e até pelo intimismo do próprio podcast, que nos leva quase a deixar-nos ir naquilo que as pessoas vão falar. Portanto, também me parece uma recomendação, para mim tem feito muito sentido. Muito obrigada, Dr. Luís, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até à próxima semana. Muito obrigado, foi um prazer realmente estar aqui convosco.